Com Durval não teria 7-1. Volta, Durval. Volta pra amarelinha, que o Brasil precisa de você. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. Salve, salve, meu povo, tamo aí mais uma vez. Salve, salve aí, galera do Santos Depressivo. Vocês são mais zica aí que o Durval servindo a seleção brasileira. Tudo nosso. Valeu aí pelo apoio, pela moral mais uma vez. E a gente tá aqui caracterizado de seleção brasileira e tudo mais, o cenário todo decorado do Brasil, porque a gente também hoje, a gente vai abrir o programa aí com o Sele Santos, né? O momento Um quadro Sele novo. Santos. Um quadro novo aí que a gente vai explicar pra vocês, falar um pouco mais aí da relação da seleção brasileira com o Santos, né? Além disso, a gente vai fazer uma avaliação um pouco mais detalhada dos jogadores do Santos que estiveram na seleção, tanto na principal como na Olímpica, e mostrar os gols da seleção brasileira, né, que aconteceu nesses últimos jogos. E vocês deviam achar que vocês sofriam muito torcendo pro Santos, né? E tiveram o desprazer de acompanhar a seleção brasileira essa semana. 2 jogos, sofrendo assim como o Santos. E não sei, eu diria que é a mesma escola de zagueiros, né? Davi Luiz, não pode se imaginar o Davi Luiz sem falhas, né? Ele é o Erley da seleção brasileira, o Davi Luiz. Sem dúvida alguma. E também a gente vê muita semelhança, né? Porque na seleção brasileira o técnico não sabe onde colocar o Neymar, deixa ele perdido no meio. Assim como no Santos o Serginho fica perdido nas pontas, né? Ele que é meio. Exatamente. E aí a gente acaba reconhecendo muita coisa, né? Tanto que, né, os jogadores são os mesmos, né? Porque nenhum time no Brasil representa como o Santos, ninguém consegue dar tanto jogador para a seleção como o Santos. Isso é historicamente. Não dá pra você falar da seleção brasileira sem citar o Santos, né? A importância do Santos. Isso desde os tempos de Pelé até antes. E Rafa, de 1930 até 2014, o Santos havia cedido 27 jogadores para 4 seleções brasileiras diferentes, né? 4 gerações diferentes da seleção. Então a gente pode ver, né, historicamente o Santos é muito importante para a seleção brasileira, né? Época que também o Botafogo tinha certa importância e tudo mais, mas o Peixão aí tem o DNA do Brasil, a ginga brasileira, né? Os dribles e tudo mais. É uma das jogadas mais características do futebol brasileiro como um todo. É aquele último gol na final da Copa de 70 em que muitos jogadores participam. E se você for reparar nessa jogada, dos 4 jogadores que mais participaram da jogada, 3 eram do Santos. O Clodoaldo que começou a jogada com belos dribles. E o Pelé que rolou pro Capita fazer aquele gol que sacramentou o tri. Golaço. E aí você vê, né, a semelhança entre Santos e seleção brasileira, o que um representa pro outro. E agora então, de 2014 até 2016, atualmente a gente teve as convocações do Thiago Maia, do Zeca e primeiramente do Gabigol, né, para a seleção olímpica, e do Lucas Lima e do Ricardo Oliveira para a seleção principal. Só que aí quando o Neymar foi suspenso, né, sai menino da Vila, entra menino da Vila, e o Gabigol foi substituí-lo lá na seleção. Entrou o menino da Vila, Santista e Cruel, vai para cima Gabriel. Agora em versão internacional, né? Começando então pela seleção olímpica, né, no primeiro jogo, o Thiago Maia e o Gabigol foram titulares, e o Zeca entrou apenas no segundo tempo. Foi um jogo que o Brasil pressionou bastante, mas acabou perdendo para a Nigéria. Mas o jogador do Brasil mais perigoso foi o Gabigol. Criou várias chances, obrigou o goleiro deles a fazer grandes defesas. O Thiago Maia estava comandando bem o meio campo, mas forçou muitos lançamentos longos, o que foi muito ruim para o Brasil e para ele. E no segundo tempo o Zeca entrou na lateral direita e foi um dos destaques, foi um dos jogadores que melhor entrou. E ainda deu um belo rolinho. O segundo amistoso da seleção olímpica foi contra a África do Sul. O Brasil venceu por 3-1. Só que dessa vez o Zeca nem entrou. O Thiago Maia entrou no decorrer da partida. E o Gabigol já estava com a seleção principal. Quem jogou de titular foi o Felipe Anderson, né? Ele foi o principal meio armador do Brasil nas 2 partidas, né? E é uma das grandes esperanças. A situação agora é que para a Olimpíada, que já vai ser em breve a convocação, o Gabigol está quase confirmado. O Thiago Maia ainda é uma dúvida, pois ele começou a ser convocado faz pouco tempo.
mas como ele está muito bem no Santos, tem uma chance boa de ele ir. E o Zeca, que concorre com outros laterais, mas ele tem a vantagem de jogar pelos dois lados e por isso ele tem vantagem sobre os seus concorrentes. Rafa, rapidamente aí, se você analisasse o Felipe Anderson de 2012, você imaginaria que algum dia ele iria parar na seleção brasileira? Até alguns jogos a gente pensava, né, tinha uns lampejos, mas era um jogador muito sonolento, muito perdido, que você percebia que era bom de bola, mas era meio ruim na cabeça mesmo. Ele não sabia nada de tática na época, então a ida dele aí pra Europa fez ele crescer bastante, né, como jogador. Ele que era odiado pelo Muricy. O Muricy xingava ele toda entrevista. Eu nunca vi alguém queimando tanto um jogador como o Muricy queimando o Felipe Anderson. Deus me livre, se um dia o Dunga pisar na Vila Belmiro, eu vou lá pessoalmente pra tirar ele da cidade. Que cara burro, não sabe usar o Ney jogou no Santos sempre pelo lado esquerdo, no Barça também, sempre deitando, e o Dunga insiste em jogar com ele pelo meio. O Lucas Lima fica no banco e sempre que ele entra você percebe que a melhora do time é notória. Como aí no segundo jogo, né, contra a seleção do Paraguai, o Lucas Lima entrou em meados aí 20 minutos do segundo tempo. Jogou muito, puxou, articulou bastante as jogadas. Primeiro lance ele já deu um belo lançamento para o Ricardo Oliveira e depois ainda fez um lindo lançamento para o Felipe Luiz. E é importante ressaltar, né, que um dos gols do Brasil foi feito pelo Pastor. Oliveira! Oliveira! Monstro sagrado, oportunista, né? Gol de centroavante mesmo, matador. Oportunista lá, só tocou. Tava ligado lá, viu que o Hulk ia chutar, tinha certeza que não ia ser gol, mas podia sobrar alguma coisinha. Exatamente. E para esse momento o CD Santos, o pessoal do acervo histórico do Santos, mandou pra gente uma curiosidade, que em 1963, o ano do Bimundial do Santos, né, um ano depois do Bimundial da seleção, teve um amistoso entre Brasil e Alemanha, em que o técnico da seleção podia convocar quem ele quisesse, e dos 11 titulares da seleção brasileira, 9 eram do Santos. Foi na nossa vitória em 2-1 sobre a Alemanha, 63, em que o Brasil estava escalado com Gilmar, goleiro do Santos, Lima, Eduardo, Roberto Dias, Zito, Rildo, até o Rildo, né, temporal aí, Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. E nessa partida aí, apenas o Eduardo e o Roberto Dias, a dupla de zaga, não era do Santos. O resto, todos jogadores do Santos aí. E se você tá pensando no Rildo que a gente tá acostumado, esse Rildo aí era lateral esquerdo, jogou nas antigas. Esse era bom, né? Esse aí era jogador de futebol. Esse aí não fraturava a cara de goleiro adversário. Só você ver quem fez os gols do Brasil que você já entende, né, a importância do Santos, gols de Coutinho e Pelé. Monstros sagrados, dois deuses aí da história do Santos. E Rafa, infelizmente a história do Santos relacionada à seleção brasileira não são apenas flores, né? A gente ainda tem que dizer o lado depressivo aí, né, da história do Santos. A gente também contribuiu, né, não só com craques, mas muitos perebas. Como é o caso aí do Rafael Galhardo, né? A época também que a seleção tinha um camisa 9 de verdade, William José, também, né, jogador do Santos que já defendeu a amarelinha. E hoje em dia tá aí fazendo gols no Real Madrid e no Barcelona pelo Las Palmas. Apenas isso. Continua não sabendo dominar uma bola. E por último, em 2009, Emerson, que já defendeu a seleção aí na Copa de 2006, que estava convocado também na Copa de 2002, mas acabou atuando apenas na de 2006. Em 2009 foi contratado pelo Santos, um fiasco de contratação. Mas o auge aí do Santos contribuindo com a seleção brasileira, a maior contribuição de todos os tempos foi, sem dúvida, Severino dos Ramos Durval Kinded, o melhor zagueiro de todos os tempos. Que zagueiro, e muito bom com as palavras também, né? Vocês lembram como que foi a reação dele quando ele descobriu que foi convocado aí para a seleção? Confiram aí. Quando eu estava no estacionamento do CT lá do Santos, o massagista lá me chamou no rádio e me falou que eu tinha sido convocado. E em primeiro momento eu não acreditei, pensei que era sacanagem dele, ele estava de resenha comigo. Depois vieram o pessoal, alguns jogadores, fisioterapeuta, me dando os parabéns. Eu fiquei estranhei também, fiquei meio cismado. Eu não continuei acreditando, só fui acreditar mesmo quando saí do CT, peguei o carro, fui para casa e fui ver na internet e aí eu tive a confirmação. E o Durval, né, vocês podem ver que a primeira vez que ele riu na vida, deve ser Photoshop nessa imagem, há controvérsias,
foi com a camisa da seleção brasileira, né? Um momento épico para ele, em que nem ele acredita até hoje. E o Durval tem, né, um jogo pela seleção, um título, uma vitória sobre a Argentina e nenhum 7-1. E na coletiva perguntaram pro Durval se ele tinha esperança de ir para a Copa em 2014, então ele já cortou as expectativas de todos nós e disse que não. Você já pensa em Copa do Mundo ou acha que esse sonho aí ainda é muito difícil de ser alcançado? Bom, isso está longe ainda, está distante ainda, foi só a primeira convocação, eu acho que bastante difícil. Infelizmente, né? Porque o 7-1 com certeza seria evitado. Sem dúvida alguma. E Rafa, o jogo do Brasil, o último jogo aí foi contra o Paraguai. Só para constar, não podemos deixar, né, de dizer quais foram os principais jogadores paraguaios da nossa história. Julio Mansur, 2006, zagueirão, eu gostava dele. E o Nelson Cuevas, né? Nelson Pipino Cuevas. E depois que ele terminou sua carreira como jogador de futebol, ele virou um cantor lá no Paraguai. Ele atua como se fosse uma espécie de Domingão do Faustão, só que paraguaio, né? Ele atua lá cantando agora. Confere aí. Probablemente ya de mí te has olvidado y sin embargo yo te seguiré esperando. No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver y encuentres todavía. E o Nelson Cuevas, né, que fez um golaço em 2008 contra o Atlético Paranaense. E outro gol que eu me lembro dele foi contra o Ipatinga. A gente empatou em 1-1 essa partida. Pois é, galera, chegou um dia que a gente sabia que ia chegar alguma vez, a gente sabia que no contrato tinha mais um jogo entre Santos e Barça, a gente já estava dando como certo que não ia ter esse jogo, que o Santos ia receber 4,5 milhões de reais, mas o Barcelona resolveu que quer ter o jogo, que quer marcar esse amistoso para janeiro de 2017, e agora só nos resta lamentar. E o Modesto aceitou, falou que na Vila não tem pra ninguém, e a minha cara é essa aqui, ó. Já tô com essa cara aqui do Laor em 2013, quando a gente perdeu de 8-0, depois de ter perdido de 4-0 em 2011. E se você não tá entendendo, né, porque mudou o cenário e tudo mais, é que a gente fez questão de ter que atualizar essa notícia pra vocês, gravamos depois do resenha que tá saindo agora. E para completar esse giro de notícias de hoje, é com muito desprazer que a gente vai anunciar também que o Santos foi condenado a pagar 74 milhões de reais para a Doyen Sports devido ao Odílio. A gente já tinha lançado uma campanha para que fosse preso o ladrão, o ex-presidente, aquele filho da puta do Odílio. E agora a gente vai lançar a campanha Não Vai Ter Jogo. Não vai ter jogo! Não vai ter jogo! Odílio, filho da puta do caralho. Meu Deus do céu, cara. Não, mas ó, eu acredito na vitória aí, se a gente jogar na Vila. Vamos comparar. Bravo e Ter Stegen, iguais o Vanderlei. Iguais o Vanderlei. Daniel Alves e Vitor Ferraz, eu vou te falar que o cabelo do Vitor Ferraz é melhor. Sim, o Vitor Ferraz tem vantagem nisso. Piquet e Gustavo Henrique. O Gustavo é mais alto que o Piquet. Mascherano e David Braz. David Braz bate mais punheta e fica com a mão mais enfaixada do que o Mascherano. Muito melhor. Leva vantagem. Zeca e Alba. Aí se compara, aí Zeca se compara, muito né? melhor. Sem ironias, o Zeca é melhor. Sim. Thiago Maia. Thiago Maia tá ensinando o Busquets a jogar bola. O melhor volante do mundo atualmente. Renato Iniesta. Renato Iniesta, anos de experiência do Renato, né? Jogou com os dinossauros, jogou a Taça Pero Vaz de Caminha. Tem bastante experiência, bastante rodada nos 7 mares. Vão ser os dois idosos do jogo. E acho que o Renatinho leva melhor. Também acho. Rakitic e Lucas Lima nem se compara. É, mas Lucas Lima, acho que Rakitic e Ronaldo Mendes, que vai estar substituindo o Lucas Lima. Ou o Vitor Bueno, que tá escorrendo lágrimas nos meus olhos agora, mano. Mano, não é pra ter esse jogo nunca, mano.
Puta que pariu, não dá nem pra... Não, ó, vamos manter a seriedade e terminar essa nossa análise. Agora aberto pela esquerda, Paulinho contra Neymar. O Paulinho anula o Neymar. Vai quebrar uma garrafa de Stella na O cabeça. Paulinho é um dos pilares do trio PRG, que talvez o R do Ricardo Oliveira nem esteja mais, ou talvez seja o trio PJG Paulinho, Joel e Gabigol contra o trio MSN. Eu diria que o Joel é um jogador que tem muito mais vigor físico do que o Suárez, deve pegar muito mais mina que o Suárez. Não morde ninguém. E Gabigol e Messi, a gente nem precisa comparar quem pega mais mina, quem dá mais rolê. Gabigol nunca vomitou. Muito melhor. Gabigol nunca vomitou em campo. Portanto, o trio PJG maior que o trio MSN. E Dorival, Deus Rival Júnior e Luiz Henrique. Ah, nem se compara. Dorival teve a proeza de... Porra, poucos técnicos no mundo conseguiram fazer isso e ele não foi rebaixado no Palmeiras. Se a gente fosse analisar reservas, alguns. Vermaelen e Paulo Ricardo. Serginho e Arda Turan. Bom, é isso aí, galera. Enquanto você assistiu a esse resenha, mais um gol do Barcelona. Munir e Maxi Rolon. Ah, na moral, Munir e Maxi Rolon é mesmo nível. Munir, Léo Cittadini e Rafinha Alcântara. Léo Cittadini e Rafinha Alcântara. Munir. Eu acho que o único reserva que vai estar pau a pau vai ser Daniel Guedes e Douglas. Bartra e Lucas Veríssimo. Nogueira. Lucas Veríssimo. Acabou já, não tem mais o que a gente falar. Não tem, só nos resta chorar. A Santista Depressiva Ariane Fuji dessa sugestão aí pra gente abrir espaço pra esse jogo Santos e Barcelona, que vai ter a volta, pra gente falar no resenha. E muito obrigado aí, Ari, tamo junto. Valeu aí mais uma vez por estar contribuindo pra página. E, bom, como eu disse, o que nos resta é chorar. O Juan Gamper nunca devia ter acontecido. Eu tava contando até infinito em casa e eu percebi que é mais fácil contar até infinito do que contar quantas cagadas o Odílio já fez pelo Santos. Mais uma dessas cagadas foi esse troféu Juan Gamper aí que ele arrumou. Foi 8-0 pros caras. O Odílio devia enfiar esse troféu Juan Gamper no cu dele. E a gente queria agradecer aos torcedores do Santos que foram cobrar o time e xingar todo mundo depois daquele 8-0. Mas a gente queria deixar uma ressalva que eles deviam ter esfaqueado o Odílio em plena cidade de Barcelona. O que nos deixa mais depressivo pra esse jogo é saber que até o William José já fez gol no Barcelona e o Santos não. Bom, nada mais a declarar sobre essa partida. Segue aí o resto do resenha. E para finalizar esse resenha, a gente vai deixar vocês com essa produção hollywoodiana sobre a vida do Edson Arantes do Nascimento. E antes disso, só mandar os salves aí que a gente prometeu, né? Eduardo Prado e João Carlos, o seu pai. Jefferson Souza de Jundiaí. Lucas Apolinário de Juiz de Fora. Eliseu Deus e Ovo. Luiz Antônio de Aracaju. E Matheus Carvalho de Exu, Pernambuco. Isso aí, tamo junto. Caralho, tamo junto. E vamos aproveitar aqui para mandar um salve de última hora, né? Pro Paulo Beleze, aniversariante da semana passada. Pro Matheus Oliveira, que tá fazendo aniversário hoje. Parabéns aí, Matheus, tudo de bom pra você, mano. Valeu por nos acompanhar. Forte abraço, tamo junto. E por último, um abraço aí pra galera de Juazeiro do Norte. Em especial aí pro Rômulo Lopes e pro Diógenes, o pai do Vitor, né? Estão no Canadá e acompanhando a gente. Muito obrigado aí, valeu. Tamo junto, é nóis. E agora confiram o trailer aí do homem que herdou a camisa 10 do Santos para Gerson Magrão. Trailer do filme dele aí. Valeu, galera. Tamo junto. Now is a critical time for our country. Ever since we lost the cup in 50, we've become ashamed. I win a World Cup for Brazil. I promise. Zico, if you want to play professionally, you can't be ashamed of who you are. Hey, there's all the shoeless one! You must practice.